Você já ouviu falar sobre a lei de Pareto? Pois é, essa lei ela diz que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. Ou seja, explicando ao inverso agora, 80% dos resultados que você tem na sua vida inteira, pega aí os seus resultados. Ah, eu tenho um bom resultado financeiro, bom resultado nas emoções, bom resultado nas minhas amizades, bom resultado no meu trabalho, na igreja, no ministério. Todos os 80% dos seus resultados bons vêm de apenas 20% dos seus esforços. O que isso significa, Vinícius? Significa que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam nos dias de hoje, que precisa fazer um monte de tarefas no seu dia a dia, precisa ter 15, 20, 30 tarefas num dia só para ter uma produtividade. Essa lei de Pareto ela aponta que não, e os dados também apontam isso. Se você pegar muitos milionários, bilionários, inclusive até o próprio Elon Musk, ele já disse que quando você quer fundar uma empresa, ele disse isso numa entrevista, você tem que achar o produto certo e você tem que passar a automatizá-lo, fazer como se fosse processos de automatização. Por quê? Porque ele entendeu, não só ele, mas muitas pessoas entenderam, pessoas produtivas e inteligentes entenderam que não é sobre o muito fazer, mas é como você vai fazer. Não é sobre trabalhar ou fazer muito ou trabalhar duro, mas é você trabalhar inteligente e fazer inteligente. E engraçado que isso tem um contraste lá na Bíblia. Você consegue entender que todas as vezes que uma pessoa quis fazer a coisa certa do jeito errado, ela acabou se lascando, para falar a verdade. Quando nós vemos ali a história, por exemplo, de Saul, que é a primeira que veio aqui na minha cabeça agora, nós vemos que Saul ele recebeu o trono de Israel, ele foi levantado como a principal autoridade daquela nação, Deus colocou ele como rei, ele era o mais respeitado, o mais rico, ele tinha qualquer mulher daquela época, na época os homens casavam com quantos quisessem, então ele era o cara do momento. E ele ia para as guerras, Deus falava assim, ó, pro profeta Samuel, ó, vai lá e manda Saul ir lá para a guerra. Manda Saul ir lá e derrotar o exército, por exemplo, dos amorreus. E tudo bem. Então Saul ele ia lá e derrotava. Só que Deus também dizia para ele, ó, não volta com nada de lá. E aí Saul ele derrotava o exército dos amorreus, ou seja, ele fazia a coisa certa. Porém, ao invés dele deixar as coisas lá no reino dos inimigos, dos amorreus, ele pegava e trazia. Então ele estava fazendo a coisa certa, porém do jeito errado. E quantas vezes nós não fazemos isso? Fazemos a coisa certa do jeito errado. Vou dar um exemplo de orações. Muitas vezes nós até oramos. Muitas pessoas que não vão nem para a igreja, não são nem cristãs praticantes da palavra, elas oram. Eu mesmo, porque eu já trabalhei na rua, vendi sucos, vendi doces, até hoje vendo, eu vejo muitas pessoas que dizem, Deus abençoe. Ah, hoje eu orei de manhã, assim, antes de sair do trabalho. Mas elas não fazem da forma certa. Elas oram. Só que muitas delas, não estou falando todas, mas muitas delas oram apenas pedindo. Ou seja, pedir apenas não é orar. É você mendigar. É você demonstrar a mentalidade que você tem de pedinte. Quando na verdade oração é um relacionamento de filho com o pai. Então você percebe que muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, ela entra dentro de uma empresa, ela quer trabalhar, ela quer receber um aumento ali na sua empresa, na empresa que ela está trabalhando, por ter passado 2, 3 anos ali, só que ela nunca fez mais do que é pedido. Por quê? Porque ela acha que é pelo tempo, só que não é pelo tempo que ela está passando lá, mas é pelo que ela entrega, é pelo resultado que ela gera para a empresa. Então, não é pelo muito fazer, mas é pelo como você fazer. Não é sobre trabalhar duro, pessoal, é sobre trabalhar inteligente. E pegando o exemplo ali de Saul, que fez só groselha atrás de groselha, inclusive quando Deus tirou o trono de Saul foi exatamente dessa forma. Deus mandou ele ir lá e matar todos os homens, mulheres, crianças do território inimigo que queriam matar o povo de Israel. E falou assim, ó, Saul, vai lá, mata todos os inimigos e não traz nem os animais para cá. Não traz animais, não traz tesouros, não traz os despojos, as riquezas, não traz nada. Deixa lá tudo. Saul ele foi lá no reino do inimigo, ele foi lá, matou todo mundo, o exército de Saul matou todo mundo, só que aí o bonitão, em vez de obedecer a Deus, ele foi lá e trouxe os despojos
e os animais para a terra de Israel. Então Deus ele pega Samuel, vai lá e fala, ó, agora, porque você foi desobediente, essa foi a última vez. Que Saul ele já tinha feito isso antes. Deus ele dá muitas chances para nós, porque muitas vezes nós fazemos as coisas certas do jeito errado e a Bíblia fala que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então ele já tinha dado muitas outras chances para Saul, só que Saul ele veio fazendo de novo, fazendo e fazendo de novo. Então Deus ele é misericordioso, só que ele não é bobo. E aí ele foi e tirou o trono de Saul. E aí tem uma frase que ela é muito icônica, uma frase do profeta Samuel, que está lá, se eu não me engano, em 2 Reis, ou é 1 Reis, que diz assim, melhor é o obedecer do que o sacrificar. O que significa obedecer ao invés de sacrificar, Vinícius? Esse versículo, ele tem um grande contraste com a lei de Pareto. Porque a lei de Pareto, ela diz que 80% dos seus resultados vem de 20% apenas dos seus esforços que você faz no seu dia. Então pega aí todos os seus esforços que você faz no seu dia a dia. Sei lá, acordou, vai pro trabalho, foi pra academia, leu livros e tal. Aí depois você fez um monte de outra coisa, resolveu o problema aqui, resolveu o problema lá. Agora eu quero falar uma coisa pra você. 80% dos seus resultados vieram apenas de 20% daquilo que você fez no seu dia a dia, na sua rotina. Então você percebe que, pegando de novo o exemplo de Saul, que era só ele pegar aquilo que Deus falou para ele fazer e executar. E conosco é a mesma coisa. Nós só precisamos analisar aquilo que nós precisamos fazer e colocar em prática. Nós não precisamos fazer 15, 20, 30 coisas no dia para nós sermos produtivos. Inclusive, a nossa geração ela vive numa série de comparação em achar que produtividade é você fazer 30 mil coisas no dia, quando na verdade não é. A gente vê a influencer tal, o influencer X fazendo 30 mil coisas, acordando 3 da manhã e indo dormindo às 10 da noite, e a gente acha, meu Deus, eu não tô sendo produtivo, eu preciso ir lá e fazer também, eu tô sendo um preguiçoso, eu tô sendo um vagabundo. Calma, cara, existe um contexto. Você não é aquela pessoa, você não é aquele influenciador, você não tem o mesmo estilo de vida que aquela pessoa, você não tem a mesma condição financeira, você não tem a mesma história, você não tem a mesma condição familiar, você não tem os mesmos amigos, você não frequenta os mesmos ambientes talvez, então você não pode se comparar. O que você deve fazer é analisar o seu contexto, ver aquilo que você está fazendo demais e eliminar as coisas triviais. O que é as coisas triviais, Vinícius? As coisas que não são essenciais. Você pega as coisas triviais, aquelas que não merecem a sua atenção, não merecem o seu foco, e você elimina. Porque você só está gastando energia naquilo. E basicamente é o que Saul estava fazendo na Bíblia. Fazendo, porém ele não estava tendo o resultado que ele tanto queria. Por quê? Porque ele estava gastando energia onde Deus falou para ele não fazer. Só que aí depois, Deus levantou outro, chamado Davi. Você já deve ter ouvido falar da história de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas desgarradas do pai dele, as ovelhas que ninguém queria cuidar, as ovelhas doentes, as ovelhas com defeito, mancas e etc. E aí, o que aconteceu? Davi, desde quando ele era um cuidador de ovelhas, ele já era uma pessoa inteligente, uma pessoa que dava ênfase, dava foco naquilo que dava resultado. Ele não fazia um monte de coisa, um monte de tarefa que ele não precisava fazer. Ele fazia aquilo que era essencial. E é isso que eu quero te falar aqui hoje. Davi, ele fazia a coisa certa do jeito certo. Porque você fazer um monte de coisa para você se sentir produtivo não significa que você vai acessar a totalidade da promessa de Deus para sua vida. Você fazer 1 milhão de coisas no seu dia a dia, ter 30, 40, 50 tarefas no seu dia, não significa que você está sendo produtivo e que isso está te levando ao cumprimento da promessa e do propósito de Deus para sua vida. O que vai determinar se você irá viver a promessa de Deus para sua vida é se você está dando ênfase aos 20% que te leva aos seus 80% de resultado. O que vai determinar se você vai alcançar o propósito, a história que Deus escreveu para você, é se você está fazendo a coisa certa do jeito certo. Não se você está fazendo 1 milhão de coisas, mas se você está fazendo a coisa certa do jeito certo.
E foi o que Davi ele fez. Davi, ele recebeu uma ordem de cuidar das ovelhas. Ele fazia a mais, ele entregava a mais, só que ele fazia tudo dentro do que era acordado, tudo dentro daquilo, na verdade, não tudo dentro do que era acordado, porque ele fazia além, por isso que ele era excelente, mas ele fazia, como eu posso dizer, ele fazia tudo aquilo que ia dar resultado para ele. Então eu quero te falar uma coisa, continuando a história, né, de Saul com Davi, de Saul e Davi, a gente consegue ver que depois de um certo tempo, Davi ele foi o maior rei, até hoje, o maior rei de Israel, o maior rei da história de Israel. Ele foi o homem, talvez um dos mais ricos, talvez não, um dos mais ricos. Ele que deixou uma herança exorbitante para o seu filho Salomão. A Bíblia fala que Davi ele foi farto de dias, ele foi para a glória farto de dias. Davi ele viveu muito, por quê? Porque ele fez a coisa certa do jeito certo. Agora Saul morreu na guerra e ele mesmo se matou. Agora Davi, ele viveu farto de dias. A Bíblia fala que ele morreu com 120 anos. E a Bíblia fala que ele morreu depois de ter sido útil para a geração dele. E como que ele foi útil? Você quer ser útil nessa geração? Você quer ser útil nessa geração? Então deixa eu te falar uma coisa. Você precisa fazer a coisa certa do jeito certo. Você não pode fazer 1 milhão de coisas para agradar as pessoas, para você mostrar para os seus seguidores, para você provar para o seu pai, para sua mãe, para você provar para o seu líder, para você mostrar para as pessoas no Reels, no TikTok, que você é uma pessoa muito atarefada. Você ser atarefado ou muito atarefada não significa que você está indo em direção na qual Deus quer que você vá. Não significa que você está sendo muito produtivo ou produtiva. E não significa que você vai acessar a promessa que Deus tem para você. Vinícius, o que vai fazer com que eu acesse aquilo que Deus ele quer para a minha vida? É simples. É você analisar se você está dentro da rotina que Deus escreveu para você. Se você está fazendo com excelência e com eficácia, com essencialismo, as tarefas que você tem que fazer no seu dia a dia. Se você estiver fazendo tudo certo, a coisa certa, no tempo certo e do jeito certo, então saiba de uma coisa, você certamente vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Mas uma pessoa que faz um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu propósito, que não tem nada a ver com o seu objetivo de vida e acha que vai viver o propósito de Deus, está muito enganada. Porque ela nada mais está fazendo do que jogando energia fora, atrasando o seu dia, atrasando as suas conquistas e os seus objetivos e até mesmo impedindo Deus de agir. Porque quem gosta de agir fazendo a coisa certa do jeito errado, geralmente é quem está gerando Ismael, quem está fazendo na força do braço. E aquilo que a gente faz na força do braço não é muito sustentável por muito tempo, tá? Então, se você é cristão, e eu creio que você que está vendo esse vídeo, se o YouTube recomendou para você, certamente você é cristão, então você vai se tornar um. Faça a coisa certa do jeito certo, tá? Não faça a coisa errada, não faça a coisa certa do jeito errado. Quer exemplos do que é coisa certa do jeito errado? É quando você, por exemplo... Vou dar um exemplo muito comum. Você começa a trabalhar por algo. Você começa a trabalhar por um objetivo. Por exemplo, seu objetivo é comprar um carro. E aí você vai lá, você é cristão, você vai lá e começa a orar. Deus, eu quero muito conquistar esse carro. Deus, esse é meu sonho. Meu sonho é ter um Honda Civic, Deus, um Corolla. Deus, eu preciso disso. Eu quero muito conquistar esse sonho. Você sabe que desde pequeno eu tenho esse sonho. E aí Deus ele vai lá e ouve as suas orações. Beleza. Passou um tempo, você está lá trabalhando, está juntando a sua grana, está fazendo ali o seu bolinho de dinheiro para você comprar o carro. E você está pedindo um carro para Deus. Deus vai lá e abre uma oportunidade para você. Você ia pagar, por exemplo, 40 mil num carro, aparece uma pessoa, está vendendo por 27. E você já tem essa grana. Deus ele abriu essa porta para você. Você fez a sua parte e Deus fez a dele. E aí, Deus...
ele tá te entregando um carro, mas ele tá te entregando um carro por quê? Você acha que é para você tirar uma foto e colocar no Instagram, que é para você se aparecer para as pessoas? Para você mostrar para sua família que você venceu? Você acha que é isso que Deus ele tá fazendo na sua vida? Te entregando para você se esbanjar nas suas próprias conquistas? Para você inflar o seu ego e mostrar para o seu irmão, para a sua irmã que agora você tá podendo? Muito pelo contrário. Isso é um exemplo de fazer a coisa certa, ter um carro, mas do jeito errado. Mostrar para as pessoas o que seria neste exemplo a coisa certa do jeito certo. Deus, me dá um carro, beleza. Tô orando aqui, Deus, me dá um carro, preciso de um carro, quero um Honda Civic, Corolla, beleza, qualquer carro. Deus vai lá, você estava fazendo a sua parte, está trabalhando, juntou o dinheiro, Deus abriu a oportunidade. Agora, a sua motivação, e é isso que vai fazer com que você tenha êxito na sua vida cristã, a sua motivação não é esbanjar para as pessoas no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Não é mostrar para os seus familiares que você venceu ou para jogar na cara daqueles que nunca acreditaram em você. O seu objetivo com aquele carro é dar carona para as pessoas que não têm como ir para o culto. É você dar carona para uma pessoa do seu trabalho para casa. É você, talvez, usar aquele carro para trabalhar. É você fazer a coisa certa do jeito certo. Entendeu? E quando você faz a coisa certa do jeito certo, você abre as portas do céu para você. Então, meu conselho para você nesse vídeo, primeira coisa, recapitulando para você entender, se você quer ter êxito nessa terra, vivendo uma vida com Deus, presta atenção nessas 3 coisas aqui, que nós vamos falar aqui, ó, que eu falei nesse vídeo aqui, para você ter êxito na sua vida. Primeira coisa que você precisa fazer, investir, ou melhor, trabalhar os seus 20%. Primeira coisa que você tem que entender, que 20% dos seus esforços apenas que geram 80% dos seus resultados. E os 80% dos seus resultados, eles vêm apenas de 20% dos seus esforços. Segunda coisa que você precisa entender, você precisa fazer a coisa certa do jeito certo. Terceira coisa que você precisa entender, que foi a última coisa que eu falei aqui agora, é que você precisa da motivação correta. Caso contrário, se você não tiver a motivação correta, e eu arrisco a dizer que essa é a parte mais importante do vídeo, se você não entendeu, volta esse vídeo e entenda sobre motivação aqui. Que é quando você pega algo para você servir. Você pega algo para ser útil e não apenas para você. Porque Deus ele nunca te entrega algo para só você usufruir. Mas o propósito de Deus, quando você está no propósito de Deus e ele te faz viver o propósito, é para você usar para você, mas principalmente para você servir o próximo. Então, terceira coisa é você ter a motivação correta, porque com a motivação correta, Deus ele vai continuar entregando mais e mais para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você entendeu, se você quer mais vídeos como esse sobre produtividade, sobre mentalidade, sobre uma vida cristã de excelência, deixa aqui nos comentários, aproveita e já se inscreve neste canal, porque todos os dias eu quero trazer vídeos, na verdade todas as semanas, né? Todos os dias fica um pouco complicado, mas toda semana eu quero trazer vídeos como esse, para você que é jovem cristão, para você que é solteiro também, você entender uma mentalidade de reino, que é a mentalidade que Deus ele tem para mim e para você. Amém? Então se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que eu estou aberto para entender o que vocês querem aprender, o que vocês querem viver, né? E pra gente se conectar, a gente ter uma conexão, uma amizade aqui no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um final de ano aí de 2025 excepcional. Chegamos a 7.000 inscritos, então se inscreve aqui no canal. Até o final do ano eu creio que nós vamos chegar a 10.000 inscritos. Você crê nisso? Eu creio. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se cuida. Coloque sempre Deus acima de todas as coisas. Faça a coisa certa do jeito certo, que a sua vida cristã nunca mais vai ser a mesma.